Sensacionalismo e desinformação. Como é que os jornalistas podem manter este equilíbrio entre resistir à pressão por cliques, isto nas redes sociais? Depois da pandemia, notamos que houve muitos órgãos de comunicação que não resistiram, despediram imensas pessoas, muitos jornalistas começaram a criar as suas próprias marcas nas redes sociais. Ahm, e muitos arrependeram-se de não terem começado a fazer antes, não é? Porque, no fundo, viu-se que as pessoas seguem determinado jornalista, gostam do seu trabalho, então passaram a seguir esse jornalista. Os jornalistas passaram a fazer dos próprios canais o meio pelo qual passam as suas mensagens sem estarem diretamente ligados a um órgão. Isto é uma tendência muito grande. Vejo a um jornalista dos Estados Unidos, que cobria a Casa Branca, assim, que quase sempre tem lives no LinkedIn. O LinkedIn passou também a funcionar assim, a importância do LinkedIn quase que triplicou ou mais depois da pandemia. Mas aí está o problema. Como é que estes jornalistas, como é que se consegue equilibrar o risco de não passar a desinformação, de não cair no sensacionalismo só para buscar audiências, só para ir buscar cliques? Qual é, na sua opinião, como é que os jornalistas podem sobreviver de forma independente? Se quiser, pode também olhar para o jornalismo freelance, que eu acho que, na minha opinião, é o futuro, né? Porque continua a dar a independência necessária para abordar determinado assunto. A luta é sempre manter a narrativa do freelance, porque quando é sozinho é mais difícil. Não tem uma linha editorial obrigatória, então, Sim, pronto, sim. divaguei um bocadinho, mas passei por vários assuntos que gostaria que nos desenvolvesse para nós, por favor. Sim. É, começando pela questão dos veículos de comunicação, dos órgãos de comunicação que fecharam depois da pandemia. Acho que é um ponto interessante, porque é importante dizer que várias plataformas, vários órgãos de imprensa surgiram durante a pandemia, em cima de previsões absolutamente irreais de mercado. Isso é pouco dito, mas a gente via algumas projeções de consumo para determinadas plataformas que eram crescimentos vertiginosos e um dinheiro descomunal que parece que ia surgir. Porque o que aconteceu, né? Durante a pandemia, houve uma mudança forçada no comportamento da audiência global. As pessoas passaram muito mais tempo em casa. E isso permitiu que os hábitos de consumo mudassem, e daí as pessoas. E daí várias casas de análise, várias empresas de consultoria começaram a emitir relatórios dizendo: olha, quando passar essa fase, as pessoas continuarão em casa, as pessoas continuarão com esses hábitos que adquiriram durante a pandemia. E isso não se mostrou real. É claro que algumas coisas podem ter ficado, né? Muita coisa, inclusive, se acelerou em termos de consumo digital, mas muitas previsões que foram feitas, especialmente em termos de receita, de faturamento, de ganhos financeiros, não se cumpriram. Eram exageradas. E daí um caso que eu vejo que é bem evidente tem a ver com as plataformas de streaming por assinatura, as chamadas SVOD, que eu me lembro que durante a pandemia, né, eu lecionava uma disciplina chamada Mercado Audiovisual Internacional. E houve um período que, numa mesma semana, lançaram três plataformas de streaming. Numa mesma semana. E eu olhava para aquilo e falava assim: isso é insustentável do ponto de vista financeiro. Isso não se sustenta. Por E quê? daí Por o que causa que a da gente. produção de conteúdos que queria demandar? É isso? Não havia dinheiro que chegasse. As pessoas não têm dinheiro para ficar assinando tanta plataforma. As pessoas não, as marcas não têm tanta verba para ficar distribuindo entre tantas plataformas. O mercado tinha um tamanho. Tem um tamanho. Tinha marca demais, tinha plataforma demais, negócio demais para dinheiro que não cresceu na expectativa que muita gente achava que ia crescer, né? Nós temos no nosso bolso um dinheiro e esse dinheiro não é infinito.
e as pessoas escolhem aquilo que julgam que tem mais valor. E no final das contas, o que que a gente viu depois? Não só o fechamento, mas a gente viu, principalmente, mais do que fechamento, pelo menos na minha análise, pelo menos o que eu vi no Brasil. O que eu vi muito foi a consolidação do mercado. Os grandes players internacionais, eles se unindo. A quantidade de fusões e aquisições no mercado mundial cresceu de maneira impressionante. Exatamente para quê? Para poder também diminuir a quantidade de empresas agindo, para encaixar e ficar uma coisa um pouco mais racional, ter um ganho de escala, como a gente chama, dentro desse segmento, né? A gente teve recentemente a venda da Paramount, por exemplo, a Disney, que comprou várias marcas e várias empresas ao longo dos últimos anos. Enfim, a gente teve uma série de processos nesse sentido. Então, houve uma questão da consolidação. E é claro que isso envolve também uma oferta, uma mudança na oferta, no tamanho da oferta, de empregos para produtores de conteúdo. E daí não só jornalistas, mas todos em geral. Então, quem trabalha com entretenimento também viu uma quantidade de lugares para trabalhar também mudando. No caso de Portugal, eu vejo um fenômeno. Portugal sempre me chamou a atenção, o mercado de comunicação português, porque é um mercado que, se a gente for olhar do ponto de vista geográfico, né, Portugal tem uma extensão menor do que o estado do Espírito Santo, aqui no Brasil, que não é dos maiores estados brasileiros. Tem uma população, se não me falha a memória, de 10 milhões de habitantes, algo em torno disso. E mesmo assim, me impressiona a quantidade de canais de jornalismo, a quantidade de canais de notícia, a quantidade de jornais, a quantidade de revistas, e sempre foi assim. Nos anos 80 ainda houve uma quantidade ainda maior, porque era uma exigência para participar da concorrência pelos canais privados de TV que o grupo tivesse experiência em comunicação. E daí um monte de gente começou a abrir jornal. Mas isso mudou. E continuam muitos jornais e continuam muitas revistas. Mas vemos Ah, muitos a fechar também, muitos em e crise. muitos. Porque também o dinheiro diminuiu. E, Exato, mesmo assim, ainda continua impressionando. Mesmo com esses veículos fechando ou em crise, né, tem alguns que não fecharam, mas estão em crise, exato. ainda me impressiona a quantidade de empresas de comunicação que resistem. É um negócio que me chama muita atenção. É claro que a gente sabe que muitos desses veículos que seguem, eles não são necessariamente de empresários de comunicação. Esse também é um outro ponto, eu acho que essa é uma tendência também. Isso não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Nós vemos cada vez mais empresários de fora da comunicação investindo em comunicação. No caso português, a gente pode citar aí o Mário Ferreira, comprando a TVI, a gente pode citar Cristiano uh, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, quem? Cristiano Ronaldo, exato, exatamente, com a Cofina, não é? É, sim, Uh, e mesmo o Mário Ferreira, ele não entrou sozinho na TVI, existiram outros empresários de outros segmentos que se juntaram a ele, até teve um cantor que também se somou a ele, né, no corpo acionário e tal. Então, e a Cristina Ferreira, mas a Cristina Ferreira é de televisão. Mas, enfim, não mas são é uma marca empresários, muito forte aqui em Portugal. sem dúvida. É, muito, Mas, veja, não são empresários clássicos, né? Não exato. é como o Balsemão, né? Que tem um jornal e tal, enfim, o Expresso há muito tempo. No Brasil, nós temos um fenômeno semelhante. Nós temos o Rubens Menin, por exemplo, que é um empresário de Minas Gerais, que é o dono da CNN Brasil, que é o dono da Rádio Tatiaia, que é uma rádio importantíssima no estado de Minas Gerais. E Na abriu uma Argentina, nova, aquela claro. abriu uma nova assinatura, uma americana. CNBC. CNBC. Exato, abriu agora A também. CNBC. Mas a CNBC, ela pertence a ao ex-sócio da CNN Brasil e que era vice-presidente de jornalismo da Record. Ok. Então, ele é uma pessoa de comunicação, sim. Mas abriu recentemente, sim, essa operação. É a Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Exato. E,
Nos Estados Unidos, a gente teve o Jeff Bezos comprando o Washington Post. Ah, isso também acaba abrindo novas oportunidades de investimento, mas cria um mercado que, veja, por um lado você tem a concentração, os grandes grupos tradicionais se concentrando, e por outro lado, novos entrantes, fazendo esse mercado ficar realmente muito agitado. E, ao mesmo tempo, você tem uma mudança de panorama na geração de empregos, também promovida pela automatização, pela redução da necessidade de mão de obra intensiva na atividade de comunicação. Isso acontece. É cada vez mais comum a gente ouvir a expressão, né, do one man ou one woman show, né? A pessoa que vai lá e sozinha faz, enfim, né, toda a Escreva parte no, do é. jornalismo Escreva e faz notícia, a parte apresenta, técnica e tudo. edita. Essa, para mim, é a grande tendência, é a grande tendência, e Exato, que tem diálogo efetivo, e aí eu chego no ponto que você perguntou, diálogo absoluto com o jornalismo freelancer e com o que a gente chama aqui no Brasil de chamado profissional autônomo, exato, né? Que sem dúvida nenhuma é um caminho, especialmente para o jornalismo investigativo, é a minha opinião, porque é um jornalismo que demanda mais tempo e demanda mais dinheiro. E nós vemos muitas estruturas de jornalismo que têm deslocado seus investimentos muito mais para o hard news e não tanto para o jornalismo investigativo. exato. Mas o jornalismo investigativo ele tem um papel importantíssimo em todos os aspectos possíveis. Então aí essa autonomia ela pode ser interessante. Qual é o grande ponto que eu considero fundamental para o jornalista ter em mente considerando essa autonomia? Em primeiro lugar, é fundamental que o profissional ele se veja a si próprio como uma empresa, como um negócio. Isso é muito importante. E isso envolve desde o seu posicionamento perante o mercado, ou seja, qual é a minha especialidade? Qual é o grande contributo que eu posso dar ao mercado, às empresas de comunicação? O que eu posso fazer de melhor? O que me diferencia de outros colegas? Essa questão do posicionamento ela é muito importante. E quando você trabalha dentro de uma empresa, você não precisa se preocupar tanto com isso. Porque, na verdade, você está numa função que a empresa determinou que você estivesse. Não tem nada de errado nisso, mas é uma outra forma de trabalhar. Exato. E, ao mesmo tempo, tem um outro ponto, e eu reforço isso muito: é fundamental que o profissional tenha uma imensa disciplina financeira, porque você passa a trabalhar por projetos, esses projetos envolvem uma remuneração, e essa remuneração, esse dinheiro, ele tem que ser suficiente para manter você durante o trabalho, durante o projeto e depois que o projeto acabar. Então, ter essa gestão financeira, saber quanto cobrar e fazer com que esse dinheiro, ele, enfim, renda mais, é um outro atributo muito importante e é um outro atributo que o jornalista, em geral, não leva em consideração, porque se acostumou a trabalhar, de novo, num cargo, numa função que é dada pela empresa. E aí, quando você está dentro de uma empresa, você recebe um salário, e esse salário cai religiosamente para você todo mês. Então, você não tem necessariamente essa preocupação como algo muito urgente, fica mais previsível. E essa realidade muda. Essa realidade muda. Então, é Tá, preciso que o profissional esteja atento a isso. isso. Fernando, ainda há a questão da construção da imagem digital, da reputação Sem digital, dúvida. que hoje é muito importante. A pessoa, ou seja, há muitas plataformas para ligar os jornalistas freelancers aos canais, às marcas, mas muitos jornalistas que estiveram 20, 30 anos no ativo, ligados a empresas que começam hoje, infelizmente, a fechar, não se preocuparam em construir este portfólio digital, esta reputação digital, o que é um problema, porque se
por exemplo, quando eu mando um pitch, uma proposta de reportagem para a BBC ou para um canal alemão ou para outro, automaticamente ele vai pesquisar, vai pôr na Google News e Silva quem é. E se não aparecem lá os trabalhos, é muito complicado. Então, e dificulta ainda mais, não é? Então é cada vez mais importante a construção dessa imagem. Pronto, eu não vou aprofundar nesta questão, vou passar à próxima pergunta. Eu saltei algumas, como por exemplo, as lacunas que existem na cobertura mediática sobre temas como a pobreza, ambiente, educação e inclusão na CPLP. O Fernando acabou por falar de temas importantes, como jornalismo, de questões importantes como o jornalismo de investigação, que acaba por abordar sempre esses temas ligados à pobreza, clima, não deixam de ser importantes. Então eu vou, se calhar, mas se quiser falar um bocadinho sobre isso, há uma questão que eu gostava de falar que é o distanciamento na produção de conteúdos, por exemplo, do Brasil sobre os PALOP, dos PALOP sobre o Brasil. De Portugal tem correspondentes nos PALOP, sim, em quase todos, mas, por exemplo, o Brasil não tem. O que é que. E, por exemplo, Portugal não aborda muitos temas ligados ao Brasil, e o Brasil é como se fosse uma ilha na CPLP. Não quer saber de nenhum país da CPLP, não, quase não produz conteúdo sobre Portugal, sobre os PALOP. É uma coisa assim, um bocadinho. E nota-se que não há muito interesse em ter correspondentes, por exemplo, em Portugal, ou em Angola, ou em Moçambique. Porquê? É que se deve a esse distanciamento, se há aqui a questão da língua que nos une e muitos brasileiros a viver aqui em Portugal. Olha, primeiro eu devo fazer justiça. A Globo e a Record mantêm estruturas em Portugal. Uhum. Inclusive, o correspondente da TV Globo em Portugal é meu amigo Leonardo Ah, Monteiro. É ok. meu amigo, trabalhamos, fomos contemporâneos na Rádio Globo, aqui do Rio. Sim, sim. Então, e a Globo tem sede em Portugal, né? Tem sede em Lisboa. A Record também. A Record também, se não me falha a memória, a sede da Record é Europa, Uhum. é Lisboa. E a própria Bandeirantes, que é uma outra rede aberta, já fez coprodução com a RTP. Mas eu entendo o É ponto que eu, não- é que que você quer eu tocar. sim, eles até podem ter estruturas, mas por exemplo, eu não vejo conteúdos muito conteúdos sobre Portugal na Globo, a passar nos canais tradicionais. Não vejo conteúdos sobre Moçambique a passar no Brasil. Não vemos Verdade. conteúdos sobre Angola a passar no Brasil. A nossa cultura, o nosso funge, a tradição. Eventualmente se passa, e mesmo estas cadeias que têm representação aqui em Portugal. Provavelmente são temas ligados ao Brasil, não é? A comunidade brasileira, não sei, não acompanho muito, mas pronto, era só para perguntar o que é que nos distancia, afinal. E, na verdade, eu considero que o distanciamento do Brasil, nesse sentido, ele vai além, porque em termos comerciais, em termos mercadológicos, pensando em conquista de mercados estrangeiros, as emissoras brasileiras sempre viram com muita atenção Portugal, pensando na exportação, por exemplo, de novelas, né? Portugal foi o primeiro lugar, ou dos primeiros lugares, se não o primeiro, mas dos primeiros lugares a exibir muita produção brasileira. E a proximidade do idioma ajuda muito, claro, e a própria proximidade cultural nesse sentido. E também porque sempre se considerou Portugal a porta de entrada para a Europa. Então, quando a gente olha a evolução da exportação das novelas da TV Globo, por exemplo, a gente tem um marco inicial, que é Gabriela, na segunda metade dos anos 70, que foi a primeira novela exibida em Portugal, e aí não importa se é brasileira, se é portuguesa, enfim, foi a primeira novela exibida em Portugal, foi Gabriela, a primeira versão, de 1975, aqui da TV Globo. Em Portugal foi exibida um pouco depois. E logo depois, a Globo já, pouco tempo depois, a Globo já tinha parceria na Itália, e daqui a pouco já tinha uma rede de TV na Itália, que foi a Telemonte Carlo, que ela operou lá por quase 10 anos. E depois foi crescendo, e hoje as produções da Globo e da Record, notadamente, já estão em mais de 100 países, né? Bem mais de 100 países. Mas eu entendo o ponto que você quer chegar, que é especialmente no jornalismo, né?
por que que os assuntos e os temas dos outros países da CPLP não aparecem aqui. Talvez pela mesma razão que, por exemplo, assuntos dos outros países da América Latina também não aparecem aqui com frequência. Uhum, É uma coisa muito curiosa. O Brasil, ele tem, e eu procuro, eu pessoalmente, romper com isso. Mas olhando para o país, o Brasil enquanto conjunto, ele tem um péssimo hábito de um olhar ensimesmado, de olhar muito para dentro. Eu me revolto profundamente com essa realidade que você constata, que é absolutamente verdadeira. Assim como eu me revolto também com o fato do Brasil pouco olhar, por exemplo, para a Argentina, está aqui do lado, para o Paraguai, para o Uruguai, para o Chile, que são países também fantásticos, teriam grandes coisas a serem feitas juntas e não são feitas. Eu lamento muito, eu lamento muito. Não é uma coisa desejável. Eu acredito, inclusive, que o Brasil, até pelo tamanho que tem, poderia dar uma contribuição muito maior, especialmente aos países de língua portuguesa da África, para o desenvolvimento cultural. Poderia dar uma contribuição muito maior, até pela capacidade, pela experiência de produção audiovisual. Teriam muito a contribuir, mas não fazem porque, sinceramente, eu considero que é um olhar muito para dentro, um olhar muito ensimesmado. Eu não sei se é porque o mercado brasileiro por si só é muito grande e não existe essa urgência de olhar para fora tanto. Ah, não sei se é motivado por isso, mas é uma coisa absolutamente condenável, eu considero. Aqui, na verdade, no Brasil, a gente tem muitos países em um só. O Brasil, ao mesmo tempo que é um país muito rico, com enorme potencial, é também um país muito desigual. O Brasil é um dos campeões do mundo em desigualdade, uhum. que é também uma coisa terrível. E muitas vezes as pessoas estão realmente muito mais interessadas, eu diria, às vezes, no que acontece na sua rua, do que acontece na sua cidade, às vezes até do que os temas nacionais do Brasil. Então, para você alcançar o que vai acontecer em Portugal, ou o que vai acontecer em Angola, ou Moçambique, ou enfim, aí já é uma distância ainda maior. No caso de Portugal, eu acrescentaria um outro aspecto, porque houve um tempo em que o noticiário de Portugal tinha grande ênfase no jornalismo aqui. Esse tempo eu diria que foi até os anos 70. Por quê? Porque houve uma leva migratória enorme na década de 50 e que se estendeu até o fim do período salazarista. Então você tinha, de fato, muitos portugueses aqui, nascidos em território português, né? Eu mesmo, eu sou filho de uma família que veio nessa leva. Então, por exemplo, no próprio arquivo da RTP, é possível ver reportagens, né, mostrando como tinha sido a reação no Rio de Janeiro à Revolução dos Cravos. E aqui, mesmo sendo ditadura militar, a Rádio Globo transmitiu com boletins a cada 30 minutos o que acontecia em Portugal. Isso não acontece mais, né? Houve, por exemplo, a eleição agora e o máximo que aconteceu foi dedicar, assim, nos canais no jornalismo, 30 segundos, um minuto e pouco. E isso também eu acho que aconteceu porque houve a, a comunidade portuguesa, ela já se integrou e se misturou de tal forma à comunidade brasileira que essa comunidade, enquanto segmento social, já se pulverizou, já se misturou, né? O que eu percebo aqui no Brasil é um interesse enorme nos últimos tempos e crescente com relação, por exemplo, à cultura de Angola, à cultura de Moçambique. Eu vejo, pelo menos em alguns segmentos sociais, porque existe um anseio por parte de muitos negros em resgatar as suas origens, valorizar as suas origens, inclusive no aspecto religioso. A gente teve no último censo aqui um dado interessante que as religiões de matriz africana foram das que mais cresceram no Brasil. O Rio de Janeiro, de onde eu estou falando, é realmente um lugar
muito forte nesse sentido. Nós temos várias manifestações culturais que passam por isso. A mais famosa de todas, sem dúvida nenhuma, é o Carnaval, né? Que mistura essa tradição europeia com as contribuições do povo africano, e aí, notadamente, talvez uma das grandes contribuições e um dos maiores orgulhos que nós temos, que é o samba, né? Que é esse gênero brasileiro por excelência, mas não é puramente brasileiro. É um gênero que, na verdade, herda muitíssimo, quase tudo, da África. Então, Exato. Dizem que o samba vem existe do essa Semba, nasceu do preocupação. Semba, sim. Diz- Exato. Então, existe essa preocupação no resgate. As próprias escolas de samba têm trazido, quase que, via de regra, temas que evocam essas origens. Isso é tudo muito bonito, mas isso é uma coisa. Agora, a preocupação com o noticiário realmente. E eu não vejo muita perspectiva de mudar isso, não. O Brasil ele tem uma coisa muito curiosa. Eu falei isso agora há pouco. Ele olha muito mais para os Estados Unidos do que para a Europa, ou para Portugal, ou para a África, ou para qualquer outro lugar. É uma coisa que, inclusive, é necessário que haja um debate maior na sociedade, porque é um olhar muito grande para o que acontece nos Estados Unidos, o impacto do que acontece lá, em termos econômicos, em termos culturais, é uma influência muito grande. Aí a gente poderia entrar num debate aqui, né, do papel dos Estados Unidos durante e após a Segunda Guerra, o que que fez aqui no continente americano, mas enfim, aí é um tema, um outro tema. Mas em resumo, o que eu posso dizer é concordo com a sua visão com relação ao jornalismo e lamento muito por ela e não vejo muita perspectiva de mudar nisso, não. Eu vejo cada vez mais o jornalismo aprofundando temas locais. O local é cada vez mais forte aqui no Brasil, então as pessoas estão preocupadas com o buraco na rua, as pessoas estão preocupadas com se vai chover, se não vai chover, as pessoas estão preocupadas com as questões políticas do Brasil. Está cada vez mais em si mesmado, está cada vez mais olhando para dentro. E o diálogo com o externo às vezes não acontece como deveria. Exato. Então, nós ainda temos várias questões e já estivemos aqui há algum Ah, tempo. e me permita incluir uma coisa, e essa é uma Ok. coisa que me incomoda profundamente. Ah, algumas vezes o Brasil exibiu produções portuguesas, novelas portuguesas, e sempre dubladas. Sempre dubladas. Porque, de fato, muitos brasileiros têm dificuldade de entender o português de Portugal. Veja o tamanho da distância, cultural que existe. Uhum. Não entendem. Não entendem, ou quando fala rápido, não compreendem, e não compreendem as palavras que são diferentes. E daí, por outro lado, a gente vê um movimento contrário, em que a gente fica sabendo aqui do Brasil que cada vez mais jovens portugueses consomem conteúdos brasileiros através do YouTube. E daí os YouTubers brasileiros se transformam em referências absolutas, e daí daqui a pouco você vê os putos, os gajos, falando como os garotos aqui do Rio de Janeiro, falando como os adolescentes do Rio de Janeiro, ou como os adultos do Rio de Janeiro, falando como Casimiro, falando como Felipe Neto, ou como Lucas Neto, enfim, são coisas. O Brasil domina, de facto, os conteúdos em língua portuguesa das redes sociais. Isso é inegável. E isto acaba por influenciar também alguns termos que a pessoa utiliza no dia a dia, né? Porque no TikTok, no Instagram, quase todo o conteúdo que há lá é brasileiro. Eu não sei porquê, mas só me aparece conteúdo brasileiro no TikTok, no YouTube. Então, é um grande. A produção é muito alta também, né? O Brasil. Pode ser uma composição de fatores, pode ser que tenha a questão do volume, sem dúvida nenhuma. O Brasil E o é um dos brasileiro é tão países. criativo também, então isso parece tão natural. Até os bebês, as criancinhas de 2 anos, é uma coisa que parece que já nasce no ADN brasileiro. A ficção, a interpretação, a vontade com a câmara é uma coisa que o Brasil tem, sim, 100 mil vezes mais do que os restantes países da CPLP. É verdade. Eu acho que o brasileiro ele tem um vínculo com a televisão muito grande. A relação que o brasileiro tem com a TV é uma relação muito especial. Como eu disse antes, o brasileiro tem muito orgulho da televisão. Aqui, as pessoas comuns
mesmo quem não trabalha em televisão, adora acompanhar os números de audiência, por exemplo. Então, uma novela, o tema, se a novela está bem nas audiências, é um tema discutido em bar, é um tema discutido, as pessoas gostam. Uhum. É, quando vai para um jogo de futebol, e daí as pessoas perguntam, esse jogo vai dar muita audiência? Ou tem gente, inclusive, aqui no Brasil, esse é um fenômeno muito curioso, existem fã-clubes de emissoras de televisão. Aqui no Brasil, por exemplo, existe uma figura que é a do SBTista. São pessoas que se identificam como fãs do SBT. Claro que isso tem também reflexo da figura do Silvio Santos, uma figura histórica, incontornável da TV brasileira, e que fundou o SBT. Mas, mesmo após o falecimento do Silvio, ocorrido em agosto de 2024, esses fãs continuaram e se identificam como SBTistas e torcem como se fosse ponto no Como se campeonato. fosse um clube. Eu ia pedir para falar um bocadinho da criação do canal SBT e do seu livro, a biografia não autorizada, mas que foi muitíssimo bem recebida pela SBT, pelo próprio Silvio Santos. Mas ia colocar esta questão no fim, afinal é o autor e tem assim um reconhecimento tão grande no Brasil desse feito, ia colocar no fim, mas já que tocou nisso, gostava que falasse um bocadinho precisamente sobre isso. E é uma coisa mesmo muito curiosa. Normalmente adeptos nós vemos no futebol. É interessante, realmente eu não sabia que era, talvez por isso mesmo é que os brasileiros são tão. Parece que nascem já com uma conexão com a câmara, estão sempre bem em qualquer. Por mais por maior que seja, por mais insignificante que seja o cenário, por mais até comer um pão, eles estão bem à frente da câmara, enfim. Então, pronto, já que tocou nesse assunto, gostava que falasse um bocadinho dessa questão, da SBT, por exemplo, e Mas como, olha, eu preciso e como, dizer. sim. Ah, sim, sim. Não, e como foi recebido na altura o seu livro sobre o estudo que fez do percurso de Silvio Santos, né? Aí no Brasil, pela própria SBT, a repercussão que teve nacional e internacional. Sim. Sim, bom, primeiro eu preciso dizer o seguinte, não é todo brasileiro que é tão extrovertido assim, né? O Brasil são muitos países, são muitos países dentro de um país, né? Somos 210 milhões. Então existem alguns que são mais introvertidos, mas existem alguns que são bastante extrovertidos. E talvez dos mais extrovertidos sejam os cariocas, né? Que são aqueles nascidos na cidade do Rio de Janeiro, que é inclusive a cidade da TV Globo, né? Onde a TV Globo nasceu e a TV Globo tem sede. Então é uma coisa muito natural para uma parcela, né? Mas mesmo que não é carioca, existem também outros perfis de brasileiro que são muito carismáticos, né? Também temos os baianos, que dali da Bahia vieram tantos cantores maravilhosos, né? Muito da música brasileira vem de lá. Os mineiros, né? Que são muito queridos, né? Minas Gerais os brasileiros têm um carinho por Minas Gerais, enfim, os gaúchos que têm uma personalidade muito própria. Mas eu acho que essa extroversão, muitas vezes, vem desse estereótipo do carioca e que muito me orgulha, né? Até por fazer parte dessa categoria. Mas, aliás, o Silvio Santos era carioca, né? O Silvio Santos era nascido no Rio de Janeiro e para colocar, né, enfim, todo mundo que está assistindo a gente na mesma página, Silvio Santos foi o maior nome da história da comunicação brasileira em todos os tempos. Eu não estou dizendo isso porque escrevi o livro dele. Eu estou falando isso porque a história dele é autoexplicativa, não é? Silvio Santos, ele faleceu, como eu disse, em agosto de 2024, aos 93 anos. Começou a carreira profissional, né? Vendendo na rua. Aqui no Brasil a gente chama de camelô, aos 14 anos de idade. E seguiu trabalhando até o fim da vida, ou seja, nós estamos falando de um sujeito que trabalhou 80 anos. 80 anos. E boa parte dessa trajetória foi dedicada ao rádio, à televisão. Ah, ele entra e ele se consagra como animador de auditório, como apresentador de programa de auditório.
num perfil que não existe na história da TV portuguesa, nem na história da maior parte dos países de língua portuguesa da África, salvo uma honrosa exceção, que é a do Gabriel Júnior, que é um animador de auditórios de Moçambique, que tem o Moçambique em Concerto aos domingos, e que acabou, a partir desse programa de auditório, criou uma televisão. E ele mesmo conversando comigo disse que muito se inspirou no Silvio Santos. Ah, o Silvio ele entra como animador de auditório de uma forma definitiva no início dos anos 60, com o programa que levou seu nome, o programa Silvio Santos, e que segue no ar até hoje, mesmo não estando mais com ele. É apresentado por uma das filhas dele, a Patrícia. E esse programa, ele, na verdade, virou sinônimo de domingo no Brasil, porque o programa Silvio Santos chegou a ter 12 horas de duração. Ele começava no fim da manhã e chegou a terminar perto da meia-noite. Durante muito tempo foi ao vivo, na época que durava apenas 8 horas e meia, era ao vivo, auditório, com tudo que você possa imaginar, gincanas, prêmios, sorteios, pedidos de namoro, atrações musicais, transmissões esportivas, até tudo que você possa imaginar. E durante boa parte desse período, até 1976, esse programa foi transmitido pela TV Globo. Mas o Silvio não era contratado da TV Globo. Ele comprava, ele pagava, ele alugava o domingo da TV Globo. E daí o contrato acabou e ele sentiu necessidade de ter a sua própria estrutura de televisão. Por quê? Porque além de maior nome da história da comunicação no Brasil, o Silvio Santos foi um dos maiores empresários de todo o país. Então o programa Silvio Santos, ele era também uma plataforma, um espaço para divulgar os produtos e serviços do Grupo Silvio Santos, que até hoje é um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Já teve banco, tem hotel, tem uma série de coisas. Bom, e a partir dessa estrutura, que começou com um canal aqui no Rio de Janeiro, um canal pequeno, formou-se uma rede nacional de televisão, que é o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, que ganhou esse caráter nacional em 1981 e até hoje segue como uma das maiores redes de televisão, não só do Brasil, mas da América Latina. Tem uma estrutura de produção incrível em São Paulo, com 10 estúdios, 200 mil metros quadrados, uma estrutura fantástica, né, de produção de TV. E que, enfim, eu levei 15 anos pesquisando a vida do Silvio Santos. Foram 15 anos de trabalho que eu fiz sob o mais absoluto sigilo. Eu não falei com absolutamente ninguém. O Silvio Santos só ficou sabendo que o livro ia sair quando leu no jornal, leu na Folha de São Paulo, uma pequena nota, um texto que dizia, e daí ele se interessou em ler o livro, ele leu e começou a divulgar. E isso sem me conhecer. E foram 6 meses de publicidade absolutamente gratuita no SBT. Nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente uma vez, no programa dele. Conversei com ele, a única grande conversa que eu tive com ele, eu tive diante das câmeras. E graças a essa divulgação, que eu confesso que não conheço outro caso parecido no mundo, de um biógrafo que tenha se empenhado tanto em divulgar uma biografia não autorizada, até crítica sobre ele, enfim, depois de tanta divulgação, o livro vendeu muito bem, né? 5 edições em poucas semanas. No mercado brasileiro, que é um mercado muito desafiador no campo da leitura, o brasileiro não tem o hábito de ler livros não didáticos, mas realmente foi uma revolução e foi um marco na minha vida. Eu não posso negar que, mesmo tendo escrito o livro de forma independente, sendo um livro crítico em várias partes, eu não posso negar a minha gratidão ao Silvio Santos, pelo gesto desprendido que ele teve, generoso, de divulgar o meu trabalho. Isso aconteceu em 2017, veja você. Então, já daqui a pouco vão se completar 10 anos, em 2027 completam 10 anos do livro. E até hoje eu sou lembrado como biógrafo do Silvio Santos.
houve uma repercussão internacional importante, porque a figura do Silvio Santos é uma figura também conhecida especialmente na indústria da comunicação. Ele não conseguiu aquilo que um outro animador contemporâneo dele, Dom Francisco, um animador chileno, conseguiu. O Dom Francisco, sim, conseguiu uma carreira internacional bastante efetiva. O Silvio ele era mais conhecido no mercado, né? Mas por isso muito respeitado, porque é uma história efetivamente única, né? E que eu digo além, o Silvio, ele é mais do que o maior comunicador brasileiro de todos os tempos e que nunca mais teremos um igual. Ele é o maior nome da cultura popular brasileira, na minha opinião, porque nenhum outro artista, qualquer que seja, por exemplo, se transformou em um dia de semana, né? Aqui no Brasil, até música, lembrava que domingo é dia de Silvio Santos, né? E até hoje as pessoas têm o hábito de assistir o programa Silvio Santos, mesmo sabendo que o Silvio Santos não está lá. Então, além disso, tem os bordões, as frases, né? As frases, as gags, que se tornaram conhecidas e que fazem parte também do jeito brasileiro. Todo brasileiro meio que sabe imitar um pouco o Silvio Santos, que tem um tipo de fala muito particular. Enfim, foi uma pessoa que viveu muito, viveu intensamente e que mesmo com os erros, enfim, com os acertos, com a vida que todo mundo tem, foi uma pessoa que deixou um legado imenso para a comunicação e também para a minha trajetória profissional, não há dúvida. Um, Obrigada por partilhar tanto. E esta história, esta partilha, é muito importante porque mostra aos empresários também como, por exemplo, podem construir uma marca, não é? E a marca também promover o seu próprio negócio e ainda ter fazer este caminho. Então, acho que a história que contou de Silvio Santos sobre ele ser um empresário e construir este canal e no canal ainda colocar o seu o negócio, né, o que o grupo fazia à disposição do público de forma divertida é um bom exemplo que se calhar que pode ser adotado por outros grupos não da comunicação, mas que começam a virar agora para a área da mídia. Eu vou voltar e se calhar começando pela última questão, é possível inovar nos modelos de negócio sem perder a confiança do público e que casos de sucesso onde há equilíbrio entre sustentabilidade financeira e credibilidade jornalística. Eu acho que esta partilha sobre Silvio Santos quase que responde a esta questão, certo, Fernando? Olha, o Silvio Santos ele foi muito reconhecido no campo do entretenimento. O SBT ele teve e tem ao longo da sua história algumas fases muito interessantes no jornalismo, mas sempre o caráter do Silvio foi muito ligado ao entretenimento. Ele sempre gostou da comunicação popular. Ele sempre se preocupou muito com as audiências. Então, essa eu acho que é a grande contribuição do Silvio Santos para a comunicação, sem dúvida, ainda que, de novo, ele tenha também participado através da televisão dele, de períodos importantes, né, na história do jornalismo. E devo dizer, a minha própria pesquisa foi uma pesquisa independente, ganhou o apoio dele, enfim. Mas sobre a questão da sustentabilidade financeira e da credibilidade. Ah, o conceito de credibilidade é cada vez mais difícil de ser construído considerando o contexto de hoje. Eu diria que credibilidade é um exercício. Credibilidade não se conquista, se corre atrás para tê-la, mas é uma construção mental feita pelo público, tanto quanto pelo veículo, tanto quanto pelo profissional. O profissional tem que fazer por onde? Para ser percebido assim, como alguém crível, né? Ou credível, né? Ah, mas não depende só dele. Depende da imagem que o público tem.
Essa imagem ela pode ser construída, por exemplo, através de alguns sinais, através de algumas formas de conduta mais transparentes, que são muitas. Poderia exemplificar várias aqui, como, por exemplo, ter normas claras, editoriais, comunicadas para todo mundo, né? Esse tipo de comunicação ela é importante e ajuda na construção dessa credibilidade, porque quando você entende como o veículo pensa e como ele age, você fica até mais à vontade, você, enquanto público, fica até mais à vontade para cobrar, fica até mais à vontade para entender onde acertou, onde errou, qual o objetivo, por que não, por que sim. E isso tudo é muito desafiador de fazer hoje em dia, porque nós vivemos a guerra das versões. Na verdade, verdade e mentira, ambas, viraram um negócio. Notícias falsas sempre existiram, mas nunca foram criadas com tanta velocidade e nunca se prestaram tanto a servir de base para negócios mesmo, para ganho de dinheiro. Então é muito difícil, é cada vez mais difícil construir essa credibilidade. Eu diria que um caminho, pensando no profissional autônomo, no freelancer, eu vejo que um caminho mais curto, talvez, para chegar nessa construção da credibilidade e na construção de uma imagem mais sólida e diferenciada é a escolha de um bom segmento de atuação. É mais difícil você prometer ao público que não vai errar quando você promete para o público que vai fazer tudo. Que você vai fazer esporte, que você vai fazer economia, que você vai fazer política, que você vai fazer internacional, que você vai fazer... A especialização, ela é um elemento vital. Também pelo fato de que o mercado de comunicação está cada vez mais cheio de players, cheios de participantes. Nós temos as grandes empresas, as pequenas empresas, as médias empresas, as microempresas, os perfis nas redes sociais, os autônomos, tem todo mundo. Como você bem disse antes, as próprias marcas geram seus próprios conteúdos. Todo mundo está nesse bolo. Então, se você encontra um caminho para chamar de seu, se você encontra um segmento para chamar de seu, e que você entende muito bem e que, de preferência, você tenha paixão por isso, fica mais fácil você entregar essa credibilidade prometida. Porque aí também você fica com o seu ferramental de operação muito mais à mão. E até no momento em que, eventualmente, porque isso acontece, pode acontecer, um erro, né? Todo mundo está suscetível a isso. Você tem mais força para corrigir e as pessoas continuarem confiando em você. Entendendo que seu erro não foi um erro, não foi algo proposital, não foi algo planejado, mas sim uma falha humana que acontece. Todos os seres humanos trabalham muito e sob pressão. Então, ou estão cansados, ou enfim, o que seja. Então, essa questão do segmento eu considero fundamental para a construção da credibilidade e também para a construção de um modelo de negócio vencedor no meio desse caos. Basta pensar. Você, a pessoa que assiste, claro, a pessoa que assiste, a pessoa que nos assiste, você tem os mesmos recursos financeiros que uma empresa estatal ou que um grande grupo de comunicação? Não. Esses podem e devem prometer mundos e fundos. Então, já que seus recursos são limitados, foque. Foque. O foco é fundamental para a obtenção desse diferencial competitivo, para se destacar no mercado, para construir reputação e, com isso, claro, fortalecer uma imagem de credibilidade que, de novo, depende de você, depende das suas escolhas, mas depende fundamentalmente do público, que ele perceba em você essa sinceridade.
porque pronto. Vou colocar a última questão, Fernando, porque já me alonguei muito mais do que prometi. Há outras questões que eu queria abordar, mas que ficaram ultrapassadas consoante a conversa que fomos tendo. A última questão, e serve um bocadinho como orientação tanto para as televisões como as marcas, para a mídia e para as marcas, é qual é a atual tendência de consumo do público. Se há sinais de saturação ou rejeição a certos formatos, nomeadamente televisão, rádio, redes sociais. Bom, a grande tendência, na minha visão, é, como eu disse antes, o caos, o império do caos. Essa é a grande tendência, na minha visão. Nós vamos continuar tendo todos os meios que nós temos hoje e outros surgirão, e eles se somarão a esse panorama. Nesse sentido, do ponto de vista do profissional de comunicação, o trabalho fica cada vez mais árduo, cada vez mais difícil, porque não cabe mais o profissional que era 100% especialista em rádio, 100% especialista em televisão, 100% especialista em rede social. O profissional tem que fazer tudo de tudo e entender todas as linguagens. Muitas vezes usam o termo convergência como uma forma de explicar assim, olha, tudo vai ficar uma coisa só, tudo vai caber no celular, ou toda forma de comunicação vai acabar do mesmo jeito. E não é bem assim. A realidade que a gente vê são profissionais que gravam um conteúdo para televisão, daí pegam esse conteúdo, sacam o áudio para editar para podcast e para rádio, depois pegam, transcrevem esse texto, jogam para um blog. E aí tem a foto que tiraram antes, porque antes de fazer o vídeo tem que tirar a foto para mandar, e aí pega a foto, posta na rede social com o texto que escreveu para o blog ou para o site, resumido para caber numa legenda de Instagram. Então, na verdade, a gente vê um trabalho que é cada vez mais complexo e cumulativo. Esse é o ponto. Tendência para os próximos tempos é que isso continue e se agrave, que isso aumente, que isso se aprofunde, ah, porque é isso que o consumidor dá de recado. Eu não vejo de maneira nenhuma uma simplificação nesse processo. Agora, uma tendência grande que eu vejo, na minha visão, é diante do avanço de plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Max e companhia, que são plataformas internacionais, e que têm conteúdos que são pensados para audiências globais, os veículos, os órgãos de comunicação nacionais de cada país se voltarão cada vez mais para os temas locais, para os temas das comunidades. O jornalismo volta-se cada vez mais para dentro, esse jornalismo nacional. É, mas e os temas internacionais e as grandes questões do mundo, que não faltam Sim, questões para o clima, mundo? alterações climáticas, Sim, onde ficam, né? E daí você tem o trabalho dos profissionais freelancers, que são importantíssimos nesse aspecto, não é? Quando você pega, por exemplo, eu posso citar o caso da CNN Brasil, né? Muito frequente que eles contratem profissionais pensando em coberturas específicas, e que daí servem como esse apoio e esse complemento à cobertura nacional, o trabalho das agências, o trabalho dos canais de notícia internacionais, mas esse ponto. Agora, as estruturas de dia a dia realmente ficam cada vez mais locais e o entretenimento também. O conteúdo ficcional é mais difícil de você regionalizar, porque aí você precisa de mais dinheiro. Não são todos os países que têm condição de fazer um conteúdo regional que vá de frente. Mas, quando há essa possibilidade, a gente vê isso acontecer. Quando não, a gente vê um império ainda maior, isso acontece no mundo inteiro, do infotainment. O infotainment, a mistura do jornalismo com o entretenimento, a mistura da informação com o entretenimento, ela é cada vez mais presente. Ela é cada vez mais forte. Ela é o que vai ditar, e não estou falando só dos canais generalistas, como chamam em Portugal, os canais abertos. É uma tendência de todo tipo. Quando você pega uma CMTV, por exemplo, você já não sabe.
muito bem o que que é a informação e o que que é o show. Você não sabe. Ah, e aqui no Brasil também a gente tem vários exemplos disso, no rádio, na televisão. Então, esse é um outro ponto que vai exigir essa versatilidade. Essa versatilidade, veja, do profissional de comunicação, que não é só uma versatilidade técnica, essa que eu falei da linguagem, ou aquela que eu falei de saber escrever, operar uma câmera, editar e publicar. É também a versatilidade de linguagem e de assuntos. E daí eu volto para uma coisa muito importante, eu sei que é difícil para muitas pessoas, porque não é todo mundo que tem acesso. Mas, se for possível, por favor, quem deseja trabalhar com comunicação, que consuma o máximo de informação que puder, que busque construir cultura geral. Este é um artigo raríssimo na comunicação e está aí um diferencial importante. Tem um monte de gente trabalhando com comunicação, mas não é todo mundo que tem cultura geral. Não é todo mundo que entende um pouco de tudo, não é? Ainda que se aprofunde num determinado tema, como eu sugeri. E tem que se aprofundar mesmo. Você tem que ser especialista em algo dentro da comunicação. Mas ter curiosidade de aprender um pouco mais, de seguir. Essa é a base do jornalismo. E isso é fundamental. E, de novo, está um artigo cada vez mais raro de se encontrar. Se você conseguir, se você quem assiste, que a Neuza já tem, mas se quem construir e tiver a possibilidade de fazer esse exercício, faça, porque deve ter uma posição melhor do que outras pessoas nesse contexto de caos que eu falei. É. Ou seja, os canais internacionais que antigamente tinham estruturas que no exterior, onde mantinham a sua equipa para como correspondentes, a tendência aliás, já não é a tendência mais, aconteceu dessas estruturas fecharem no exterior e passarem a recorrer aos trabalhos dos jornalistas freelancers e focarem no local. Eu sei que eu prometi que seria a última questão, mas isso é muito importante porque afinal é uma dos assuntos que eu mais abordo com os jornalistas locais. O futuro é o freelancer e eles são muito necessários para abordar a realidade local. Isso nos leva à importância dos freelancers e do jornalismo colaborativo também. Uh, e agora eu queria que deixasse uma palavra para os jornalistas que estão a sair das universidades. Porque em Moçambique, em Angola, em Portugal, em muitos lugares, os jornalistas saem da faculdade com a noção de que agora têm que lutar por um lugar na televisão, numa das televisões. Quando eu acho que existe um universo enorme para explorar, nomeadamente, só que precisam de fazer esse caminho. Então, qual é, o conselho que o Fernando deixa? Em relação, por exemplo, a trabalhar para televisões estrangeiras, fazer produções colaborativas, é uma tendência também muito grande. Eu já trabalho com isso e sei que funciona muito bem, não é? Muitos jornalistas, muita gente trabalha nos grandes grupos de investigação internacional, né? Mostraram que isso funciona muito bem. Então, gostava que deixasse uma palavra para os jornalistas em início de carreira, para eles perceberem que o futuro é mesmo freelancer, aqueles canais internacionais que gastavam balúrdios para ter um escritório no local, comprar um carro, pagar aquela estrutura toda da casa para o correspondente que sai, por exemplo, de França para estar em Angola, a segurança e tudo mais, tudo isso está a acabar. O foco das televisões é focarem no local e deixar o serviço internacional para os freelancers. Mas então, como é que eles se tornam freelancers? Como é que eles colocam o seu trabalho de forma colaborativa à disposição, não é? Daí eu tomo para mim uma primeira recomendação que você deu há um tempo atrás, na nossa conversa, e que eu concordo plenamente, que é a construção de um portfólio, inclusive nas mídias digitais. Porque quando a gente sai das faculdades, das universidades, e não tem, que é a maioria, contatos dentro da família, amigos, né, do mercado, e que aí vai e tal,
né? No Brasil, eu não sei como é em Portugal, mas no Brasil a gente chama isso de QI, quem indica. Então, a pessoa que indicou e puxa, é usar efetivamente a rede social como essa primeira vitrine de trabalho. Então, aproveitar o período da faculdade para ter produzido esse portfólio ou mesmo formações como esta, Uhum. para construir conteúdo para poder apresentar. Mas um outro ponto muito importante é também usar a plataforma digital para a construção de relacionamento. Porque não adianta apenas ter talento, ou mesmo externar esse talento através de boas produções. Se você não conversa com seus colegas, se você não busca construir efetivamente contatos saudáveis, positivos, profissionais, claro, respeitosos, fica muito difícil do seu nome ser lembrado. Exato. Então, não usar a rede social apenas para as coisas mais pueris, para divertimento. É óbvio que tem que usar para divertimento. É óbvio que tem que se divertir. Não tem problema nenhum. Né? Você conheceu uma pessoa, achou ótima. Vai lá, conversa com ela, que não seja por objetivo profissional. Ah, tô ok. Não estou falando disso. Eu estou falando do ponto de vista profissional. Construção de relacionamentos saudáveis, positivos, ter contato. O LinkedIn é uma rede que tem uma proposta muito, muito interessante nesse sentido. É um bom caminho. É um bom caminho. Mas, para além, reforço, além da construção de relacionamento, além da construção de um portfólio, a construção de uma marca pessoal bem definida com uma determinada especialidade. Qual é a sua especialidade? A sua especialidade é, por exemplo, explicar Angola para o mundo? É essa a sua especialidade? Você acredita que isso tem valor, que existe demanda? Ou não? A minha especialidade é jornalismo econômico. Eu tenho um olhar para a economia, especialmente em tal área ou tal região. Ok. Não, a minha área é o jornalismo cultural ou é o jornalismo esportivo, porque aí você tem a escadinha, digamos assim, completa. Você tem o que oferecer, que é essa segmentação, o como oferecer, que é a parte técnica, e para quem oferecer, que é o órgão de comunicação, enfim, a empresa, a entidade que vai contratar. Então, olhe para esses três aspectos, procure construir isso. Se você não aproveitou o seu período da faculdade para fazer isso, nem que seja começar em algum desses aspectos, se você passou a faculdade inteira fazendo festa, eu lamento informar que você vai ter muita dificuldade, mas foi uma opção sua. Mas se você aproveitou, nem que seja um pouquinho, nem que seja um pouco, para começar alguma coisa, nem que seja uma dessas três coisas que eu falei, você já tem um passo e seguir. E um último conselho para quem está saindo das faculdades. Entenda, você não é um profissional sênior. Então, busque aprender com quem sabe e com quem já viveu o que você nem sonhou viver. Por que que eu estou falando disso? Porque uma das maiores reclamações que eu ouço das empresas de comunicação gerais, assim, qualquer lugar, é que as pessoas que estão saindo das faculdades, elas saem das faculdades hoje com a cabeça de que elas já sabem tudo, de que elas conhecem tudo, porque elas, durante a infância e juventude, foram bombardeadas por um volume de informação enorme no YouTube, redes sociais e tal, e aí pensa, eu tenho plena capacidade, inclusive, de ser diretor dessa empresa. E não é o fato. Então, tenha a humildade de entender que você vai começar de baixo. Tenha a humildade de entender que você não começará como correspondente sênior. Tenha a humildade de entender que você vai começar como um profissional de nível júnior, um trainee, e que você eventualmente começará fazendo trabalhos que não são tão confortáveis, não são tão nobres, não são tão bonitos, tão vistosos,
mas que isso vai lhe dar a experiência, isso vai lhe dar a bagagem e vai gerar a rede de relacionamento necessária para que você progrida. Sua carreira não vai começar aos 20 e terminar aos 30. Sua carreira vai terminar lá na frente. Então, ter 20 anos é só o começo. Ter essa humildade, essa noção de tempo futuro, vai ajudar você. Porque muita gente que é jovem, eu tenho visto sair das empresas de comunicação, não é por incompetência, não é por falha técnica, não é por incapacidade. É pelo aspecto que hoje se costuma dizer do soft skill, ou seja, o atributo pessoal de personalidade, de uma certa impaciência, esperando que as coisas aconteçam muito rápido, e não é assim. Ah, mas na rede social eu escolho o que eu quero ver. É, mas a vida não é assim. A vida, é o que eu costumo dizer, a vida não é on demand. A vida, ela é o que é. Ela está. Então, é preciso haver trabalho duro, paciência, porque tendo paciência, as chances aumentam. Não digo que é a garantia de sucesso, mas aumenta a chance se você tem paciência e decide aprender com paciência com quem está do seu lado e efetivamente sabe mais. Bom, então acho que terminamos, Fernando. Obrigado. Ahm, Foi uma verdadeira aula. Eu agradeço muito. Fernando Morgado partilhou aqui assim vários falou, explanou, deu dicas que podem criar boas oportunidades não só para marcas como para jornalistas. Então eu agradeço imenso. Fernando, tem alguma última partilha para os nossos. Ai, eu já nem sei como se diz nas redes sociais, não são espectadores nem nada. Para todo público, Público, olha, o nosso valioso público. olha, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado pelo carinho, pelo espaço. Agradecer a quem nos acompanhou até agora e dizer que eu fico muito feliz em ter essa conversa com você, porque, como eu falei antes, a gente precisa, nós brasileiros, precisamos ter um olhar maior, mais atento para o que acontece nos outros países da CPLP. E eu, como luso-descendente, uma pessoa que tem um vínculo com Portugal e que tem conhecidos, enfim, na África e nos países lusófonos também, eu, eu sempre tive esse anseio de poder externar um pouco mais desse interesse, e você está me dando essa oportunidade, porque esses assuntos, eles não, como você bem disse, eles não são discutidos na mídia brasileira, né? Poder falar sobre a comunicação pública de Portugal, poder falar sobre a contribuição que o Brasil pode dar enfim, aos países lusófonos, isso é muito importante e muito valioso. E tomara que mais oportunidades como essa apareçam, para que até outras pessoas também possam, e que esse diálogo ele aconteça com mais frequência, porque eu acredito que todo mundo tem a ganhar. Todo mundo tem a ganhar, e a gente não pode se ver isolado do mundo. Eu sei que as circunstâncias históricas são circunstâncias desafiadoras, aquilo que nos levou, enfim, a ter esta comunhão de idiomas e tal, enfim, mas nós temos, então, vamos juntos compartilhar para que haja um desenvolvimento comum, para que haja uma evolução comum, para que todos cresçam, porque eu acredito muito na importância disso para todos nós. Uhum. Ok.